Papo com um especialista. Dessa vez a gente chamou Hugo Vasconcelos, engenheiro, empreendedor e alguém que é muito legal para a gente conversar sobre empreendedorismo e exportação. Ele é head e CEO de uma empresa voltada à exportação de LED. Então, se você quer tirar suas dúvidas e ver esse papo com o especialista, vem com a gente que esse vídeo é para você. Então, solta a vinheta. Perfeito. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, mais um papo com especialista. Dessa vez eu chamo Hugo Vasconcelos. Ele foi meu gerente, meu chefe em algumas empresas onde eu trabalhei. Ele é consultor, ele é engenheiro, ele é empresário, enfim. E uma pessoa super nova que está empreendendo com comércio exterior, principalmente com exportação. Seja muito bem-vindo, Hugo. A palavra é sua. Muito obrigado, Thiago. É sempre um prazer poder falar um pouco do nosso trabalho e eu estou à disposição aí para a gente conversar um pouco sobre o tema, falar um pouco de empreendedorismo, comércio exterior. Vamos em frente. É que nem eu falei um pouquinho de tempo atrás, o Hugo ele foi meu gerente, ele foi meu chefe numa empresa onde eu trabalhei. E assim, ali eu aprendi muita coisa, principalmente tudo voltado à exportação. Porque o que acontece, gente? Quando a gente pensa em comércio exterior, 80% dos casos fala, é só importação. Não é verdade. Exportação entra muito bem nessa jogada que eu falo. E por que de lá? Porque foi lá onde eu aprendi a exportar, foi lá onde eu aprendi a ter contato com clientes fora do país. Então, assim, eu tinha contato na importação, onde eu tinha que trazer a carga, trazer os insumos, e eu tinha que ter contato com o cliente na exportação, onde eu fabricava os itens e mandava isso via no caso, era via rodoviário, as coisas às vezes mudam, às vezes modificam, então vai para aéreo, vai para, às vezes até marítimo. Então, essa transformação da carga, do insumo que vem, sei lá, de uma origem China, para um destino final, que é uma Argentina, onde você, nesse tempo, você fabrica esse item, ele é incrível, essa transformação é incrível. Então, isso chega num ponto que a gente pensa muito além só da importação, só do teu custo, só da tua, de quanto você vai pagar no seu numerário. E eu aprendi demais lá, além disso, eu aprendi drawback e outras informações que eu assumi com o tempo. Hugo, me fala como é que o seu projeto Audax, né, que é onde você é empreendedor, surgiu? Me fala um pouquinho de você, como é que você chegou nesse ponto? Tá legal. Bom, Thiago, nós temos a empresa chamada Audax Electronics. Ela é uma empresa que desenvolve e fabrica soluções em LED. Nosso trabalho começa em 2012, quando eu, junto com meus dois sócios, o Victor Malassis e o Rafael Grazi, resolvemos abrir mão dos nossos empregos. E você precisa empreender pelo menos uma vez na tua vida. Depois disso aí já é um pouco mais complicado, mas todo brasileiro precisa empreender. Eu entendo que todo brasileiro precisa empreender pelo menos uma vez. E lá começou, há 10 anos atrás, a gente desenvolvia faróis em LED, né, na indústria automotiva, e a gente identificou esse potencial de negócio. Naquela época, a tecnologia LED ela ainda era muito cara, mas a gente já tinha alguns palpites, e foi aí que a gente começou. Inicialmente não é, mas sim estava no nosso DNA a importação de matéria-prima, porque
tecnologia, componentes eletrônicos, insumos, eu diria que hoje a maior parte ela é importada, né? Infelizmente, lamentavelmente, o Brasil não fabrica componente eletrônico. Antigamente até se fabricava resistor, capacitor, mas hoje em dia nem isso. E o próprio LED, por ser uma tecnologia, ele foi praticamente, predominantemente a produção movida para a região da Ásia, né, região asiática. Então, desde o início, a gente teve relacionamento com a área de importação, aonde lá no início era ainda uma dificuldade, porque qualquer empresa que precisa importar, ela precisa de um radar de importação, e foi aí que tudo começa, né? Ou seja, procurar um parceiro logístico, empresa especialista histórico de importação, tudo isso agrava a situação do pequeno empreendedor, porque a Receita Federal acaba sendo mais rigorosa nas fiscalizações, porque ela ainda não tem a segurança de que a empresa é séria e idônea. Então, a empresa começa assim, de 3 engenheiros com experiência no mercado de iluminação em LED. E aí, depois de 4 anos de negócio e lutando no mercado nacional, a gente identificou que havia outras oportunidades, e isso muito em função de associações e convênios com empresas nacionais, com órgãos nacionais, por exemplo, a Apex, né, que é um órgão do governo que te ajuda, te capacita e te prepara para fazer exportações. Foi aí que o meu sócio Victor começou a fazer o que a gente chama de missões empresariais, né, onde a gente vai para o país. Nesse caso, a gente começou pela Argentina e Peru, e aí lá a gente apresenta alguns produtos. A coisa foi se desenvolvendo até que a gente começou a ir para os Estados Unidos. Contando bastante a história, isso aí são 5 anos, tá? Com volume recorrente, até que hoje em dia a gente tem quase que 50% do nosso fornecimento ao mercado estrangeiro, né? Então, a nossa história ela começa assim. Uma empresa exportadora, ela tem N benefícios, né? Primeiro que ela acaba criando um hedge natural com relação à valorização do dólar ou desvalorização, porque o que você importa se acaba exportando, o volume dolarizado. Então, isso nos deixa um pouco, ou melhor, menos preocupado diante da flutuação cambial, né? Além disso, uma empresa exportadora ela tem benefícios fiscais. Então, não sei se todos sabem, mas quando uma empresa exporta, ou seja, ela contribui para a balança comercial, para ter uma balança comercial equalizada ou minimamente favorável, né, onde se exporta mais que importa, o próprio governo, através do Banco do Brasil, acaba te apresentando você antecipe os seus recebíveis com taxas abaixo da inflação, inclusive. Tudo isso para estimular a exportação, né? Além disso, a gente tem o Mercosul, onde empresas ou países conveniados ao Mercosul, especialmente a Argentina, no nosso caso, eles importam sem qualquer taxa, né? Sem qualquer arancel argentino, e isso favorece muito o mercado brasileiro, porque versus outros países, como por exemplo a China, né? Então, é basicamente isso. Nós iniciamos com importação. A nossa caminhada de exportação já dura 5 anos. Hoje em dia a gente tem projetos mais audaciosos, né? Então eu tenho, por exemplo, o meu sócio Victor se preparando para ir morar na Argentina ou nos Estados Unidos, perdão. O meu sócio Rafael, ele está morando na Alemanha, então com o objetivo de desenvolver o mercado europeu. Isso não é da noite para o dia, então talvez por isso não apliquem tanto a projetos de exportação, porque
você precisa colocar muito capital como investimento até que comece a colher os frutos. Então, esse é um dos pontos que dificulta, né, esse trabalho. Além disso, tem a barreira cultural, né? Você imagina que como é que um brasileiro, uma empresa brasileira vai conseguir vender para empresas que lá nos Estados Unidos, para os Googles, né, os Facebooks. Então, é muito complexo. É necessário uma imersão cultural. Eu recentemente vim da Argentina, fui morar com a minha família, foi uma experiência belíssima, muito boa. Mas eu percebi que lá, para você poder fazer vendas concretas e recorrentes, não é necessário somente um portunhol, como eu achava inicialmente, né? É necessário conhecer um pouco e bastante da cultura, ter a fluência no idioma é essencial, e entender o que o cliente realmente precisa. Eu acho que a Audax ela se especializou nisto no âmbito da iluminação como protagonista do ecossistema. Ela se especializou em entender a necessidade do cliente, a demanda do cliente, e a partir daí encontrar, unir talentos, desenvolver as soluções e superar as expectativas. Mas é engraçado, né, Hugo, que a gente fala, você deu toque de mais ou menos tudo, colocando num resumão, e você falou de alguns pontos super importantes, como um governo te apoiando, no caso de uma exportação, quando você ajuda com uma balança comercial para a saída, ou seja, para uma exportação. Você falou em alguns pontos, até um drawback, uma transformação de um item que vem, transforma e sai. Então, você tocou em alguns pontos que são muito importantes, que as pessoas talvez nem saibam que existem. Eu aprendi com vocês, principalmente, depois de um tempo estudando, etc., que drawback é um regime especial que existe desde 1966 e que pouquíssimas empresas utilizam disso para favor de si. Ou seja, é um negócio que existe há tanto tempo e que as empresas não estudam isso. Vocês começaram com importação, vocês começaram trazendo os insumos para o light, trazendo os insumos para a lâmpada, e depois foram explorar esse mercado, inicialmente aqui na América do Sul, depois indo para Estados Unidos, Europa em geral, e por que não, que são o mundo. Então, assim, eu acho, vendo a história de vocês, tendo participado de um pouco da história de vocês, uma história fantástica. Por quê? São poucas as empresas que se mantêm no mercado e querem expandir. As empresas falam, não, eu só vou importar aqui, trazer um pouquinho de coisa aqui, tá bom para mim, eu atendo o mercado interno. E não é verdade. Atender o mercado interno é fantástico, mas você expandir e ter como expandir para mercado externo, você precisa de muito investimento, não só de dinheiro, como de talentos, como você falou. E eu acho que esse ponto é muito importante. Eu tive um papo com o especialista, com o professor Nicola Minervini, que é um gênio, eu sempre falo dele. E ele fala, a empresa que quer exportar, ela tem que se preparar para exportar. Porque não é simplesmente coloco meu item num Google da vida e vamos exportar. Não é assim, você tem que se preparar, você tem que se adaptar. Tem N pontos que pode fracassar. Vocês chegaram a ter alguma coisa, vocês tiveram algum brainstorming para chegar e falar assim, vamos exportar que a gente está pronto para isso? Fala um pouquinho disso também. Sim, sem dúvida, Thiago. Houveram muitos tropeços. A gente fez até uma espécie de documentário desses tropeços, dessas barreiras, que chama-se Audax Espaço Bis, B de bola, igreja Z, está no YouTube. E lá a gente comenta um pouco dos tropeços que ocorreram no início, né? Coisas simples, desde documentação até a carga, ou seja, a caixa de papelão, moagem coletiva, tratamento diferenciado. É uma série de aprendizados que ocorreram que não é simples, mas também não é impossível.
Então, quando a gente chega nessa situação de coisas impossíveis, é aí que a nossa paixão, é aí que a gente gosta e que a gente se atrai. Nesse momento é muito importante você ter talentos dentro da empresa, e também ter parcerias muito fortes, né? Parceiros que acreditem no seu trabalho. Mas não é impossível. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Assim, como tudo na vida é difícil, é complexo, mas exige uma persistência e quem persiste alcança, né? Sobre o tema de drawback é algo que parece ser simples, ou seja, basicamente, se você vai exportar um item, tudo que ele entra no país, ele deveria ser isento de imposto. Mas, quando a gente trata com o governo, e principalmente no Brasil, as coisas são muito amarradas, muito engessadas, documentações e tudo mais. Então, aí também a recomendação de trabalhar com empresas especializadas. Até hoje a gente sofre bastante com drawback, é complicado. Você tem N modalidades, o isenção, suspensão, mas é uma ferramenta que nos coloca como um diferencial. Ou seja, hoje a Audax ela acaba tendo uma barreira de entrada perante novos concorrentes. Quando entrando nessa seara de exportação, você acaba acessando mercados onde o atributo preço, diferente do Brasil, ele é algo que não está ali. No Brasil, primeiro eles perguntam quanto e depois qual a performance e como. Quando você vai para mercados europeus, asiáticos, ou europeus e norte-americanos, perdão, aí sim a gente entra novamente no Oceano Azul, aonde o objetivo é performance. Performance, vida, qualidade, vida útil, qualidade. E aí lá nos atributos secundários, preço, né? Então, um dos objetivos de ir para a exportação foi justamente sair um pouco do... claro, o Brasil tem volume, é um mercado interessante, mas ele acaba sofrendo muito em função da concorrência. Então, a exportação para a gente foi uma das saídas para que a gente pudesse ter um crescimento sustentável. Há um tempinho atrás, eu tive o prazer, eu conheço ele muito bem, eu tive dois papos com especialistas, um que foi com o Dalmolin, que ele me deu uma aula sobre o que é o LED, onde vende-se o LED, como se faz, etc. E com o Marco Antônio Silva, que é o despachante que tanto trabalha com vocês, que na verdade eu não falo que é apenas um despachante. Ele é um braço da Audax que ele chega e fala assim, tá certo, tá errado, faz dessa forma, não faz dessa. Onde eu quero chegar, Hugo? Eu sempre falo isso para todo mundo. Gente, comércio exterior não é pura e simplesmente eu sei tudo, eu manjo de tudo, não preciso de parceiro. Muito pelo contrário. É você trazer e agregar a sua empresa, isso de qualquer forma, ou seja, um Dalmolin, que é um baita vendedor, conhece muito de mercado, sabe muito de mercado, ou um braço como um despachante legal, alguém que vai te dar aquele toque especial falando assim, ó, faça o drawback voltado a esse item, não faça esse porque talvez não seja tão interessante. Onde eu quero chegar, Hugo? Quando vocês têm uma importação feita, ou seja, vocês querem exportar, ou vocês bateram na porta e falaram assim, a gente tem que ir nesse ponto primeiro antes de sair distribuindo para a empresa. Vocês foram numa Câmara de Comércio, qual ponto onde você deve chegar para se preparar e falar assim, estou pronto para exportar. Esse é o ponto mais legal que eu acho que vale a pena para isso, né? Eu diria o seguinte, Thiago, o nosso produto ele tem uma particularidade que a curva, o time to market dele, ele leva em média de 11 a 15 meses, né? Então, os primeiros meses é muito sofrido, porque você
visitando o cliente, você está tentando justificar ali o seu proposta de valor. Eu passei por isso, eu morei um ano na Argentina e os primeiros meses é muito difícil, porque você visita, você fornece amostra, e é uma aproximação, uma esperança, a tua, a tua tolerância, né, para ver se ele realmente deve colocar dinheiro na tua mão, né, na compra do teu produto. Essa caminhada, eu diria que ela durou assim 4 anos e ela ainda persiste, né? Quando a gente fala do mercado europeu, mercado norte-americano, é sempre uma superação diária, né? Eu não poderia dizer que a gente está pronto para exportar, porque o nicho e a empresa ela está se reinventando todos os dias. Então, para ela estar pronta para exportar, ela precisa ter este mindset de estar sempre reinventando e propondo novas melhorias, seja no produto, na embalagem, nos processos. O que acontece é que em determinado momento passa a ter recorrência de exportação, mas para você manter a corda esticada e os clientes ativos tá? Mas, em média, respondendo a tua pergunta, eu diria que levou de 3 a 5 anos até a gente entender e falar assim, olha, hoje a exportação é um braço estratégico da companhia. E eu me lembro muito bem de ter algumas situações que foram bem interessantes, inclusive. Por exemplo, produz alguma coisa, o pedido já estava feito, o pedido estava encomendado, feito há muito tempo. Tem que produzir para colocar num DHL da vida, numa FedEx da vida, para entregar para o seu cliente até o final do ano. Esse tempo super curto para responder, principalmente para os Estados Unidos, ou no caso a Argentina, como você liderava a Argentina e às vezes você colocava tanta, não pressão, mas tanta vontade naquilo, preciso entregar aquela carga, que era tão interessante ver tudo aquilo acontecer, não só a questão da exportação, a questão da importação. Chegou o item, coloca na máquina, a máquina produz, a máquina faz tudo, precisa embalar, precisa. Então você tem que ter tudo. Eu falo que é o relógio que funciona bem, porque se ele trava em algum ponto, ele vai dar zebra. Você não vai conseguir entregar essa carga no tempo certo para o seu cliente, aí ocorrem multas, ocorrem sanções contra a empresa. O quanto isso te faz, eu acredito que você fala, eu lembro que você fala para mim, fala, Thiago, isso às vezes me faz perder a noite de sono, preocupado com produção, preocupado com chegar ao item, etc. Isso ainda persiste, Hugo, ou você já é mais tranquilo hoje em dia com isso? Olha, Thiago, eu diria que o empreendedor brasileiro, o Bernardinho tem uma fala muito interessante, que ele fala assim, ou ele está muito preocupado, ou ele está pouco preocupado, nunca não preocupado. Então, o pequeno empresário brasileiro, faz parte do DNA de empreender no Brasil, né? Até porque você não tem muitas chances. E o mercado conspira para dar errado. Então, como fazer para que isto não aconteça? E aí eu lembro que, puxa, principalmente na Argentina, na qual eu tenho um contato mais direto, muita coisa é desnecessariamente complexa. Então, por exemplo, velocidade é chave e a gente não pode falhar. Então, em teoria, há um código mundial, o HS Code, que seria a NCM, né? E eu lembro que, puxa, no início a gente declarava com uma, em função do mercado nacional, já muito bem estabelecido, gerava o certificado de origem nacional, que é um dos documentos indispensável para a exportação ao Mercosul, e chegava lá na Argentina, ela falava, olha, você colocou com código errado. Aqui na Argentina
esse produto ele tem outra classificação fiscal, e isso gerava um problema gigantesco, armazenagem e tudo mais. Então, um dos segredos que eu aprendi é assim, a aproximação com o cliente, principalmente na área de Comex. Ou seja, a pessoa que está do outro lado, ter um contato direto com ela via WhatsApp, via e-mail, por telefone, o que for, porque qualquer detalhe pode colocar tudo a perder ou onerar muito o projeto. Um dos outros exemplos era assim, ela nos questionava muito, falou, poxa, você colocou um peso e chegou aqui, deu 500 gramas ou 1 quilo diferente e a carga foi parada. Declara um peso, chega lá, tem uma tolerância, ok, funciona. Se houver alguma divergência de peso, o fiscal avisa e aí cabe ao recebedor atender, aceitar ou não. Lá não, se há uma diferença de peso, imediatamente a carga é segregada, tornar o processo muito mais oneroso, é cobrado taxas de armazenagem e tudo mais. Então, foi só conversando com eles e depois de muito tempo eu entendi que não era um preciosismo dos argentinos, e sim uma exigência do mercado local. Então, não dá para subestimar nada, desde um peso, uma classificação fiscal, tudo tem que ser muito acompanhado de perto. Caso contrário, pode se tornar um processo complicado e oneroso, aonde o cliente começa a questionar e falar assim, poxa, por que eu vou comprar do Brasil se eu comprando aqui localmente eu não tenho nenhuma dessas dificuldades? Então, é sempre um trabalho de superação, de provar ao cliente que vale a pena comprar de um local mais distante, porque a gente vai agregar em outras partes, né? Outras frentes de tecnologia, de inovação, de entrega, qualidade, por aí vai. Agora, voltando um pouquinho na história da Audax, tem um ponto, Hugo, que eu acho muito interessante. Vocês fizeram parte do Shark Tank. Vocês fizeram parte de um episódio do Shark Tank. E eu queria entender como é que vocês chegaram nesse ponto. Onde é que vocês três, você, o Vitor e o Rafael, falaram assim, está na hora da gente se apresentar para o mercado, vamos atrás de um Shark Tank. Por que eu falo isso? Porque, para mim, quando se fala em empreendedorismo, agora saindo um pouco da área de Comex, mas indo para a área de empreendedorismo, nós temos essas ferramentas que ajudam, né? O mercado, ou pessoas que vão investir, ou quem vai chegar. Qual o ponto que vocês falaram assim, está na hora da gente dar um passo a mais e talvez estar pronto para ter um bom feedback e ir atrás disso? Onde foi o ponto em que vocês pensaram nessa ferramenta? Bom, é interessante, né? O programa Shark Tank, para mim, foi um divisor de águas na minha carreira. Nós somos testados diariamente, né? E o programa ele veio como uma ideia, como vários projetos, onde nós passamos por quase 10 fases, né, de triagem. E as primeiras etapas a gente sequer levou muito a sério. A gente achou, vamos fazendo essa coisa aí, será que se vai dar certo ou não? Até que o pessoal do Shark Tank falou, olha, vocês realmente têm interesse com isso? Eu falei, poxa, eu gosto muito do programa, já assisti vários, mas o ticket médio que eu tenho observado lá é muito baixo, ou seja, não menosprezando, mas a nossa empresa ela já está de alguns milhões, não vai ser 20, 30, 100 mil. E aí a resposta da pessoa do staff, lá da produtora, foi interessante. Ela falou, olha, venda seu peixe. E aí a coisa foi avançando, né? Inicialmente são alguns vídeos, chegou na fase final realmente, e aí foi uma polêmica, porque o time ficou dividido, ou seja, uma parte falava vamos em frente, a outra parte dizia assim, olha, não vão porque vocês têm mais a perder do que a ganhar. E efetivamente o Shark Tank é um programa de entretenimento, reality
show. Então, o reality show Big Brother só é bom quando as pessoas saem no tapa, quando tem algum barraco lá. Então, qual que é o grande intuito das grandes ideias e pessoas com talentos sensacionais, mas com um talento muito polarizado, ou seja, você vai lá, um chefe de cozinha, puxa, o cara faz um prato belíssimo, mas não tem conhecimento do DRE, do balancete da companhia, dos números, de legislações e tudo mais. Então, houve essa separação, essa divisão, aonde uma parte dizia, não vão, esse é um programa para destacar os tubarões, os milionários e os bilionários que estão lá. E isso, para mim, sempre me motivou. Ou seja, sempre que eu entrava na empresa, eu falava, eu vou ter minha própria empresa. E as pessoas morriam de rir. Eu, inclusive, dava muita risada. Eu sempre veio um lado motivador do tipo. E o Shark Tank também foi isso. À medida que as pessoas falavam, olha, não vão, vocês vão passar vergonha, isso vai te prejudicar. Isso, para mim, era um impulso, um estímulo muito grande. E dentro de mim, eu acreditava assim, poxa, nós estudamos, fizemos engenharia, pós-graduação em administração, especialização em finanças, MBA, nós conhecemos a teoria do negócio. E eu acredito muito que tudo aquilo que você se dedica de corpo e alma acaba dando certo. Então, eu, principalmente, assisti todos os episódios, foram 72 episódios, tracei uma árvore de decisões, entendi por trás daquilo tudo tem um algoritmo, né? Então, qual é o valor de cada um, como é que eles atuam, como eles pensam, e verdadeiramente é aquilo, a hora que abrem as cortinas é quando você tem 3 minutos para fazer o teu pitch. Felizmente, foi uma superação. Nós conseguimos lá um aporte de R$2 milhões. Depois, quem quiser ver, está no YouTube, LEDAX, espaço Shark Tank, LEDAX, espaço Shark Tank. Está com 1.700.000 visualizações, os comentários são super legais, e aquilo nos deu, principalmente para mim, um estímulo de que nós estamos no caminho certo. Ver aqueles tubarões lá ao final do programa, lá no final eles falam, pô, esses caras são bons, esses caras, finalmente as contas bateram. Para mim foi um indício que a gente está no caminho certo, que a nossa caminhada ela está sendo feita de uma forma estruturada, né? Felizmente ou infelizmente, a repercussão do programa foi muito grande. E aquilo que antes era uma oficina para a gente, era um business, uma repercussão muito grande. E aí alguns de nossos clientes começaram a nos pressionar e perguntar, poxa, vocês estão competindo comigo, vocês precisam decidir o que fazer. E foi aí que a gente resolveu se voltar ao nosso core business, aquilo que nos fez abrir a empresa, que é Soluções em LED, até o meu próprio sócio que estava lá. E com o dinheiro, nós capitalizamos novamente a Audax, e isso permitiu que eu morasse fora, para que eu pudesse também trabalhar, e o Vitor nos Estados Unidos, para que a gente pudesse aumentar ainda mais a nossa carteira de clientes. Então, foi assim um indício de que... E eu vejo, né, Hugo, quando criei, isso eu falo um pouquinho de exemplo meu, quando eu criei o canal, 2 anos, um pouquinho atrás, eu não tinha o menor estímulo em, eu vou ser o maior canal de comércio exterior do Brasil, nada disso, nada disso. Eu simplesmente comecei a colocar vídeos no ar, e aí algumas oportunidades foram surgindo, então alguns clientes foram saindo disso. Onde eu quero chegar? Você empreender, gente, você empreender, isso, o Renato Migliatti teve aqui no canal também, ele fala, você empreender é você trabalhar para você dentro de uma empresa. As pessoas têm que entender que empreender não é você chegar às 8 da manhã,
sair às 6 da tarde e fazer exatamente a mesma coisa todos os dias. Não é um mundo de Matrix. Você empreender, você ter ideias, é você chegar com temas interessantes para a sua diretoria e falar assim, olha, vamos por esse ponto que talvez dê mais certo do que pelo ponto que a gente já conhece. Muitos empresários chegam e falam assim, ah, não, deixa do jeito que tá dando certo dessa forma. Vocês três, vocês têm um perfil que ele é muito interessante. Vocês ouvem as pessoas que trabalham com vocês, os heads, né, que trabalham com vocês. Por quê? Porque eu acho que o empreendedor ele tem que ter aquela ideia do seguinte, eu estou acertando aqui, mas talvez eu tenha uma decisão melhor lá na frente. E não aquele cara que simplesmente chega, senta atrás da mesa e fala assim, a minha decisão é essa e eu estou fazendo a coisa certa e sou eu que tomo a decisão. Eu acho que é muito legal essa forma de empreender, como vocês fazem, né, hoje em dia com a Audax. E é engraçado também, que eu acompanho a Audax há um bom tempo, vocês passaram de uma empresa relativamente pequena para uma empresa que está tornando um aporte muito grande. Antigamente, vocês tinham um pequeno escritório em Diadema. Hoje, vocês têm 2 fábricas, sendo uma em São Bernardo e outra em Brasópolis, que é recém-inaugurada. Como você vê tudo isso, Hugo, nesse curto espaço de tempo? Que a Audax tem um curto espaço de tempo. Como você vê tudo isso, essa conquista tão grande que vocês tiveram? Olha, Tiago, eu acho que assim, alguns elementos foram essenciais para que a gente pudesse seguir crescendo, né? Poxa, nós não somos uma empresa gigantesca, mas nós somos um monstrinho um pouco diferente no Brasil, ou seja, somos uma empresa que exporta tecnologia para os Estados Unidos e para mais 7 países. Nós temos 133 colaboradores. Nosso crescimento ele é exponencial, então, em plena pandemia, o ano passado, nós crescemos 71% year over year. Então, é um crescimento muito, muito alucinado, que eu chamo. Entretanto, a gente sempre procurou fazer a coisa certa. O nosso objetivo, o nosso propósito foi sempre crescer sem prejudicar ninguém. E eu acho que isso, a longo prazo, acaba resultando muito bem, porque se você faz alguma coisa errada aqui ou ali, em algum momento na caminhada você vai pagar por isso. Então, esse foi um dos pontos. O fato de termos sócios e o fato de serem sócios bastante diferentes, isso também favorece, ou seja, são 3 pessoas com perfil bastante diferente. E o que eu falo a todos, assim, para mim, a Audax, para mim, não é um trabalho, é um estilo de vida. Então, para mim, não me importa se é um domingo pós-macarronada, um sábado de uma véspera de Natal. Agora, muitas vezes a gente consegue administrar isso e nos permite uma série de coisas que talvez uma empresa normal não nos daria. Eu já visitei N países, Colômbia, China, Alemanha, tudo isso em função da Audax. Então, isso é muito, muito satisfatório para a gente. Recentemente, há 2 anos atrás, eu fui um programa de imersão no então, a nossa essência de estar lá para querermos fazer algo melhor e ter em comum o profissionalismo, eu acho que isso fez toda a diferença. E o mais legal também, né, Hugo, que o que eu vejo, você, o Vitor e o Rafael, vocês são super novos, beirando lá uma idade super bacana, se uniram, vocês 3, e falaram, vamos montar a empresa. E eu lembro de vocês contarem as histórias que vocês mesmos iam para a linha de produção no comecinho de tudo. Eu lembro de uma foto que estavam vocês 3 perto de uma máquina. Acho que você já me mandou essa foto umas 2 vezes. Perto de uma máquina, tipo um domingo à tarde.
vocês estão fazendo? Então, tipo, o que eu falo? Pessoal, como lição de vida, empresa só cresce aos olhos dos donos. Não adianta você simplesmente falar assim, montei a minha empresa, beleza, vou tocar no nome de pessoas, e desencana. Não. Quanto mais você quer crescer, mais você deve trabalhar. Por quê? Você estando lá todos os dias, negociando com o teu cliente, ou negociando com o teu fornecedor, ou de olho nisso, aí que a empresa cresce. A Audax, eu tive a chance de, por um curto espaço de tempo, participar dela e ver o crescimento exponencial que essa e tantas outras empresas aqui no Brasil têm. Por mais que tivessem desafios, por exemplo, dólar alto, ou então estímulo à exportação, ou outras coisas que, de uma certa forma, desfavorecem a gente. Gente, eu me formei em 2005, o dólar era 2,80. Hoje o dólar ele beira aos 5,6. E mesmo assim tem empresas grandes trazendo insumos, tem empresas grandes exportando itens e conseguindo mais e mais faturamento. Então, assim, a empresa só cresce perante os olhos dos donos. Hugo, me fala uma coisa? O que você pensa, por exemplo, tenho que estar com a mão na massa o tempo todo, posso delegar operações, eu sei que você é assim, você gosta de se inteirar sobre tudo o que está acontecendo. O quanto isso é diferencial para um empresário? Agora, não falando mais de Audax, mas para um empresário, o quanto isso é diferencial para a pessoa falar assim, meu negócio vai dar certo, o meu negócio talvez eu tropece aqui, mas eu vou crescer lá na frente, quando está aos olhos do dono. Me fala um pouquinho sobre isso. Tá. Olha, Thiago, assim, essa foto é muito emblemática, né? A gente montando placa. Mas tem um ditado que diz que dono de bar que não lava copo não fica rico, né? Ou lá na Bahia, de onde venho, fala assim, o que engorda o gado são os olhos do dono, né? Mas, de fato, quando a gente começou o nosso projeto, a proposta era que a gente tocasse isso de uma forma paralela, ou seja, a gente se manteria nos nossos negócios e tocaria de forma paralela. Essa foi uma condição que eu não aceitei. Então, quando eu pedi as contas, liguei para os meus sócios, eu entendia isso, eu aprendi muito na China, né? Que não tem segredo para o sucesso, basta você trabalhar mais que os outros. Isso parece simples, né? Vai desde o vestibular. Se você pensar assim, olha, se você tivesse aberto mão de todos os prazeres da juventude para estudar, sem dúvida você alçaria voos de escolas federais, públicas, né? Que é muito difícil. Então é sempre um trade-off. Eu acho que no mundo empresarial você tem que se entregar e o fato de estar de baixo para cima ele foi essencial para nós. Para a gente é muito claro que todos os dias os problemas do fiscal, quando não é o fiscal, é a produção. Então, para mim, a grande essência é você saber lidar com tudo isso e conseguir extrair o melhor de cada um, né? Felizmente, as pessoas não são iguais, então o grande lance para mim é você tentar entender o talento dentro de cada um, extrair o melhor disso. Claro, sempre respeitando os limites éticos, profissionais, morais. Então, esse é o grande segredo, né? Então, isso envolve muita conversa, observação, paciência, para tentar extrair o melhor. E no fim do dia, que fique claro a todos que nós estamos tentando fazer o melhor, acertando mais do que errando, para diferenciado, né? Então,
não tem muito segredo, tá, Thiago? É o quanto você se dedica a isso e o resultado vai ser proporcional a isso, né? Felizmente, a gente teve a oportunidade de começar de baixo para cima, ou seja, ser um trabalho bem bootstrap, e que nos favoreceu, ou seja, a nossa estratégia de não absorver dívidas, de todo o lucro reinvestir na companhia por longos anos, eu acho que fez toda a diferença. E os 10, 15 anos que a gente passou em grandes empresas, grandes corporações, antes de abrir a nossa, foi fundamental também, para que a gente pudesse aprender muito o que não fazer. Então, eu brinco lá na empresa que, assim, poxa, nós somos relativamente novos, apesar de termos uma aparência um pouquinho mais acabada, né? Mas nós somos relativamente novos e a gente aprendeu muito do que não fazer. E ao saber o que não fazer, eu acho que já é meio caminho andado. Então é mais ou menos nessa linha. É também engraçado, né, Hugo? Eu lembro de uma coisa que você me falou, você falou o seguinte, Thiago, toda oportunidade que você achar, seja lá você mudando um negócio aqui ou trazendo um produto novo, é um desafio. Eu nunca vou me esquecer a entrevista que vocês fizeram comigo, você chegou e falou assim: "Você tem uma caneta, não tem?" "Eu tenho." "Então eu quero que você exporte essa caneta. Eu quero os custos de uma importação e de uma exportação dessa caneta. Você tem uma hora." Aquilo, eu saí caçando balança por aqui para pesar a caneta, etc. Eu nunca vou me esquecer disso. E onde eu quero chegar, Hugo? Todo desafio, pessoal, isso falando como empreendedor ou como colaborador, ele é importante para o seu crescimento. Ah, mas a empresa onde eu trabalho não me valoriza. Quem sabe a próxima onde você vai entrar te valorize por isso, por você pensar fora da caixa, por você pensar diferente de tudo aquilo que você está hoje em dia. Onde eu quero chegar, o mais importante também não é só isso, não é só a empresa não me valoriza. Gente, quantas pessoas eu não conheço por aqui que entram às 8, saem às 6 e aquela coisa, entra de cabeça baixa e sai de cabeça baixa. Você tem que ter amor por aquilo, você tem que ter vontade, aquela vontade absurda de trabalhar e ver um resultado lá na frente. Eu vejo o projeto Audax com um projeto incrível que cada pessoa que entra e faz parte dele quer participar de um algo maior. E isso é para tudo, gente. É para a empresa onde você está trabalhando, é o colaborador que você está incentivando a colocar na tua empresa. Não adianta nada você chegar para um cara, contratar um cara, gastar uma grana trazendo ele, sendo um CLT, uma MEI, etc., e o cara não acreditar no seu projeto. Se ele não acreditar no seu projeto, ele é o primeiro a sair, ele é o primeiro que tem que ir embora. Então, eu acho que a pessoa tem que acreditar no projeto. Virando um pouquinho a chave, né, Hugo? Nós, colaboradores, a gente não sabe o quanto de carga está em cima dos gerentes, CEOs, etc. A gente, pura e simplesmente, chega às 8, sai às 6 e quer receber no final do mês. O quanto é difícil ser um empreendedor aqui no Brasil, o quanto de dificuldade tem nisso para chegar num ponto legal mais para frente. Então, como é que fala? Um tempo de quebra, ou seja, onde você vai começar a faturar, o quanto isso te bate na tua cabeça e fala assim, agora eu sei que eu estou no caminho certo, que eu tive eu estou no momento de ascensão, e não naquele momento mais que você paga para trabalhar, e sim te pagam para você receber. Quanto isso é importante para você? Olha, Thiago, eu acho que a zona de conforto ela não deve existir, tá? Felizmente, o ciclo das empresas eles foram muito encurtados e antes se discutia-se muito de legados de empresa, né? Então hoje eu considero que uma empresa normal ela vive aí entre 20 a 30 anos. E depois dessa imersão lá no Vale do Silício, eu também aprendi uma coisa, que a empresa não é para os teus filhos ou para os teus netos. A empresa é para quem for melhor para conduzi-la.
Então, a gente tem uma filosofia de partner e aí trouxemos dos Estados Unidos ver e absorver novas habilidades, elas terão espaço para ser donas da empresa. Eu costumo dizer que a minha empresa ela não vai ficar para meus filhos, ela vai ficar para pessoas que em determinado momento entreguem mais resultados do que eu. E aí, em algum momento, eu vou ser retribuído por isso e, no final, é uma eterna busca, uma eterna estável. Ele nunca é bom, porque as pessoas só caem de moto quando elas acham que sabem pilotar, né? Você vê exemplos aí de pessoas perdendo a carreira por excesso de confiança, né? Vê grandes influenciadores aí que tiveram uma carreira meteórica e da noite para o dia se viram assim imortais. E aí que o tombo vem. Então, na Audax a gente sempre preza pela instabilidade, ou seja, dentro a gente poderia ter ficado em berço esplêndido e não, o nosso objetivo foi aumentar a receita para que esse cliente virasse 20%, 30%, né? Então é questão de como a gente enxerga o nosso negócio. Ele tá muito disponível a isso, mas no futuro eu acredito, eu plena confiança. Prestadores de serviços, ou seja, eu tenho uma empresa, eu te entrego um valor, eu vendo o meu tempo e eu sou remunerado por isso. Se todos ganharem, tudo vai funcionar bem. Claro, tem uma caminhada longa, isso não é da noite para o dia, mas eu acho que o mercado caminha nesse sentido. E mais que isso, que ande para os dois lados, ou seja, se a empresa fez um bom resultado, que todos recebam por isso. Se ela fez um mau resultado, que todos, de alguma forma, sejam solidários a isso. É assim que eu enxergo como a empresa do futuro, né? É engraçado que surgiu um tempinho atrás um cliente para mim e ele chegou para mim e falou assim: Thiago, olha, eu sou uma empresa nova, eu estou exportando pedra para os Estados Unidos, etc. Só que eu não sei absolutamente nada sobre isso. Ah, eu tenho medo do mercado. Ah, eu tenho medo disso. Ah, eu tenho medo daquilo. Ah, como é que eu vou conquistar isso todo mês, etc. Eu, pura e simplesmente, cheguei para ele e falei o seguinte: você já tem um ponto. Você já tem um cliente fora que chegou em você. Então, isso é um ponto importante. Putz, como é que eu vou conquistar um novo mercado? Como é que eu vou conquistar um novo cliente? O que, que eu devo fazer, etc. E eu não soube responder essa pergunta para ele de uma forma simples. Eu quis explicar de uma forma mais correta. Ah, entra numa câmara de comércio, ou dá uma olhada nisso, ou coloca o seu produto no Google, ou não sei. E ele não entendeu. Hugo, me fala uma coisa. Qual é o ponto que você fala assim, tá na hora de eu explorar um novo mercado? Por exemplo, eu sei que a Audax atende Chile, atende Argentina e atende Estados Unidos. Você fala, talvez seja interessante eu ir para a Colômbia. Qual que é o ponto que você fala assim, tá na hora de eu explorar um novo mercado? Onde você quer sair dessa zona de conforto, que você disse que não existe, e ir para alguma coisa além? O que te move a fazer isso? É assim, primeiro, a gente teve alguns assédios de venda da empresa, né? E aí, conversando com muita gente, a conclusão foi a seguinte: poxa, é tão difícil fazer um negócio dar certo. Então, se vocês vendem, e aí o que vocês fazem depois disso, né? Então, o nosso direcionamento é buscar algo aonde já tenha, onde a gente tem uma mínima experiência, né? Porque é tudo uma questão de bater cabeça, ou seja, que eu brinco com o meu sócio, se a gente tivesse um posto de gasolina, parece um mercado difícil, mas tem gente fazendo dinheiro com posto de gasolina e com outros supermercados, por aí vai, farmácia. A questão é o tempo que você vai levar batendo cabeça. Então, se nós nos dedicamos nos últimos 20 anos a projetos eletrônicos e placas com LED, que é algo bem específico, o nosso objetivo sempre vai ser algo em torno deste ecossistema.
discute-se muito sair do LED, do módulo LED para o módulo LED inteligente. Neste ecossistema, né? Temos medo? Não, temos assim o risco calculado. Então, o nosso objetivo é explorar cada vez mais isso. Se a gente olhar que o mercado norte-americano ele é 10 vezes maior que o mercado brasileiro, a gente vê que ainda tem muita lenha para queimar ainda nisso. Obviamente que a tecnologia de iluminação LED ela muda muito rapidamente. Então, a gente diz que a gente tem 5 anos para descobrir qual é o produto que nós vamos pivotar a nossa empresa, qual é o nicho de mercado. Então, nós vamos nessa linha, tá, Thiago? Sempre tentando explorar aquilo que a gente faz de melhor, aquilo que a gente gosta de fazer e que a gente se especializou, mitigando riscos. Eu estava pesquisando, eu gosto muito de pesquisar novos produtos, até para se alguém chega e pergunta para mim, e caiu na minha mão um tempo atrás, pode ser até interessante, era um LED, normal, uma lâmpada de LED, que ele era alimentado por uma placa solar. Eu nunca tinha visto isso, eu já trabalhei com placas solares, com módulos solares, mas eu nunca tinha ligado uma coisa à outra. E eu fui pesquisar esse tipo de item. São itens que estão principalmente em mercados europeus e alguma coisa nos Estados Unidos, é uma coisa que está chegando agora. Então, assim, sempre onde eu quero chegar, sempre tem inovações. Por mais que você você trabalha com, sei lá, uma caneta. Sempre naquela caneta pode ter inovações, por mais que seu produto seja com excelência, certificado, etc. Sempre vai ter inovações. Ou seja, você fala uma coisa que é explorar o mercado daqui 5 anos. Gente, tem gente pensando lá na frente já e a gente está um certo passo para trás, mas mesmo esse passo para trás, ele é interessante. Ou seja, vale muito a pena você ficar de olho, sempre estudando o mercado. Eu falo que mercado não é você simplesmente estou formado, sei fazer o negócio, sei fazer, sei lá, a importação, como eu faço, a exportação, etc. Mas você ficar de olho em inovações, porque talvez a inovação seja um produto ou um serviço, ela vai fazer você não ganhar dinheiro, mas ganhar experiência para trazer novidades e trazer possibilidades para o mercado. Você pensa mais ou menos dessa forma também, Hugo? Sim, sim, concordo plenamente, Thiago. Você tem que estar sempre alerta, né? A instabilidade ela é importante para qualquer negócio, né? Eu acho que a partir do momento que você perde isso, o negócio começa a se deteriorar. Então, a gente está sempre monitorando isso, é essencial. E é assim que a gente cria o nosso espírito, o nosso propósito e a nossa proposta de valor agregado. Hugo, agora a gente está indo para uma finalização. Fala uma coisa, dá uma dica para o pessoal que quer empreender, quer entender, quer ir para o mercado e morre de medo. O que, que você dá de dica? Agora saindo um pouco do lado exportação e importação, indo para o lado empreendedor. O que, que você dá de dica para esse pessoal que está morrendo de medo, mas quer ir para frente? Olha, Tiago, a minha dica, a minha recomendação é para que busquem conhecimento teórico, tá? As pessoas criam muito aquele mito de, poxa, mas o cara fez aquilo sem estudo, sem nada. Legal, mas é contra as estatísticas, né? Então, a minha dica é que, assim, se cerquem de conhecimento, a internet está vasta, de conhecimento gratuito, e mais do que isso, tentem entender a vida daqueles que fracassaram. As pessoas, elas acabam sempre se inspirando pelos bem-sucedidos, mas acabam esquecendo que 99% foram pessoas que fracassaram. Então, para mim, é muito importante conversar com pequenos empreendedores que falharam e entender
aonde eles acham que falharam? Alguns conceitos são muito comuns, né? Pelo menos na minha pesquisa, eu estudo muito a biografia de empreendedores de sucesso, mas mais ainda empreendedores de insucesso. E as maiores falhas encontradas, primeiro, mistura de caixa com conta pessoal. Segundo, envolvimento de família. Isso cria-se um problema grande. Terceiro, sem ter sócios. Então, é importante você ter alguém sempre debatendo isso. É essencial. O debate ele é saudável. Então, esses foram os três principais, né? E o quarto é sempre contar com o ovo na cloaca da galinha, né? Então, nunca faça isso. Vá pelo caminho onde as variáveis externas virem sempre variáveis internas e controladas. Então, assim, nunca invista, nunca vá ao banco sem antes ter o retorno. Nem que você tenha que usar um equipamento velho, manual, mas gere primeiro o resultado para depois ir buscar investimentos. Caso contrário, você vai vender a alma para o banco e qualquer variação, qualquer tremor do mercado vai ser difícil de controlar. E se dedique de corpo e alma, faça algo certo e que tudo vai correr bem. Hugo, agora falando uma parte final, como é que o pessoal daqui do canal, os marinheiros, etc., acham esse vídeo, né, do Shark Tank, acham esse documentário que vocês fizeram, para entender que não é só de sucesso que a gente tem. Gente, eu quebrei 3 vezes. Na minha vida, eu quebrei 3 vezes. Uma como empresa, inclusive. E hoje, com o Comex Fácil, eu estou começando a me reerguer. Então, como é que as pessoas acham isso? Eu vou colocar aqui na descrição, inclusive. Oi, Hugo, desculpa, caiu a internet aqui. Oi, Thiago. Perdão. Caiu. Mas voltando, que as pessoas acham, como é que elas descobrem esse vídeo de vocês mostrando essa parte de onde vocês surgiram, do que o ponto onde vocês erraram, digamos assim, e o ponto onde vocês estão hoje. Eu vou colocar aqui na descrição, inclusive, porque eu acho super interessante as pessoas entenderem que não é só de sucesso que vive o empreendedor, é também das suas lições aprendidas com os tropeços. Então, como é que as pessoas te acham, LinkedIn, Facebook, etc., e como é que está esse documentário? Fala aí pra gente. Bom, o documentário sobre exportação, ele está no YouTube, chama-se Audax, espaço B e Z, bola, igreja, zebra. O meu LinkedIn é Hugo Vasconcelos, se houver mais que um, é Hugo, espaço Vasconcelos, espaço Audax. Meu e-mail de contato é hugo.vasconcelos@audaxled.com, audaxled.com. E eu estou à disposição para conversar, trocar ideia e poder ajudar da melhor forma possível. Novamente, agradeço aí pelo espaço, pelo tempo. Foi um grande prazer trabalhar contigo e que bom é que a gente pode se encontrar aí, pelo menos virtualmente. Desejo todo sucesso aí para o teu canal e para a tua carreira. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço, eu acompanho vocês, eu estou vendo vocês crescerem, tendo uma empresa incrível, e para mim é ótimo tudo isso, é ótimo ter feito parte um pouquinho dessa história e ver que empreendedores estão dando certo aqui no Brasil, mesmo com o dólar alto, mas está dando certo. De coração, Hugo, muito obrigado por esse papo com o especialista. Gente, continuem no canal, estejam com a gente, se inscrevam e vamos para frente, porque Comex é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional, mas é para todo mundo. Tá bem, gente? Hugo, muito, muito, muito obrigado mesmo. E acompanhe o Hugo no LinkedIn, o vídeo, o documentário. É muito importante, muito engrandecedor tudo isso.
Muito obrigado, Thiago. Forte abraço. Abraço, pessoal. Muito obrigado, Hugo.